que foi assim uma amizade de primeira vista, não foi? Foi. E aí se expandiu e agora eu tive o prazer de conhecer mais a sua família. Então é uma alegria muito grande que preenche o coração da gente, e conhecer de Nermando também, que também tinha uns familiares por aqui que ela estava nos dizendo, e que a gente já sabia, né? Alguns parentes, e quem sabe a gente vai se encontrando por aqui. Mas eu quero dizer que é uma alegria, uma felicidade muito grande estar aqui, nessa intimidade de vocês, aqui nesse cantinho de estudo que está cheio de vibrações, e vim falar para pessoas que gostam de estudar. Isso é o mais importante, né? Então, gostam de estudar. Então, é uma alegria para a gente, uma alegria enorme poder estar aqui participando. Eu escolhi um tema, então. Bom, eu não vou me apresentar, porque já fui apresentada, né? Mas eu me chamo Joacimira. Aí podem me chamar de Jo, sem problema nenhum, se tiver dificuldade com o tamanho do nome ou com a dificuldade. Mas tem uma ligação com a Universidade Federal de Santa Maria, né? Eu trabalhei aqui 15 anos. 15 anos. E completei lá o meu lá. aposentadoria. Sim. Aí me aposentei por lá. Em Aracaju. Em Aracaju. Então, a gente escolheu um tema hoje que nós vamos falar sobre o amor. O amor ensinado por Jesus. Quando ele esteve conosco, que ele veio com essa missão de nos trazer, de nos falar sobre o amor. Mas é o amor como Cristo nos ensinou, como ele nos mostrou através dos seus exemplos. Então veja que ensinou que amar é muito mais do que aquilo que a gente comumente se chama na Terra e que a gente entende na Terra. Aquele amor que a gente quer alguma coisa em troca, aquele amor que a gente tem algum tipo de interesse, ou faz alguma coisa assim, uma barganha, mas sempre quer um retorno. Não é aquele amor incondicional que foca o espírito, que foca os sentimentos. Então, ele vai mostrar que há muita diferença desse amor que nós imaginamos e o amor que ele trouxe para nós. Então, ele vai dizer que amar é muito mais do que isso que a gente está falando, do que isso que a gente entende na Terra. Ele vai dizer que amar é revestir-se de luz e expandir-se até Deus, expandir-se até o próximo e expandir-se até nós, até a nossa essência. Então, isso é amar. Então, veja que foca o espírito, foca os sentimentos, né? E veja se Cristo foi o maior dos missionários que mais influenciou uma multidão de pessoas. Não foi por causa de oratória, não foi por causa da ciência, não. Foi porque ele veio falar para nós do maior amor, o maior amor que nós conhecemos, que é o amor de Deus por cada um de nós. E não foi a ciência, então, não foi a arte da filosofia, mas foi o amor que fez com que ele cativasse milhões de pessoas e milhões de seguidores. Foi em nome do amor, falando do amor. Então, Emmanuel, ele nos conta que antes da vinda de Jesus, a terra era um grande latifúndio, uma imensidão de terras e muitos escravos. Havia senhores de um lado e escravos de outro. A grande maioria eram os escravos e tinha de todos os matizes, e eram crianças, e eram jovens, e eram velhos. Eles não tinham direito a nada. Eles eram excluídos da sociedade, eles eram tratados até como, eu posso dizer, até como animais, porque recebiam chicoteadas, né, para o trabalho. Então, antes da influência de Jesus na Terra, antes da vinda de Jesus na Terra, os sofredores, eles não tinham lugar na estrutura social, como a sociedade era montada, porque eles não tinham direito algum, eles eram abandonados, relegados à própria sorte. Então Jesus chegou numa época em que a vida humana, ela valia muito pouco, valia bastante para os poderosos. Naquela época, Roma dominava o mundo. Então, com as suas conquistas, né, conquistas territoriais que não acabavam mais, massacravam povos e tornavam aqueles povos escravos. Então, esses tinham poder, né? Esses eram vistos, mas os outros, que eram a grande maioria, não tinham visibilidade social, não tinham nada.
Então Jesus chegou neste cenário de descaso, de dominação, de subjugação das criaturas humanas. E ele chegou nesse cenário, então imaginamos esse cenário, e ele chegou para falar de amor. O amor maior de todos os sentimentos, maior de todos os amores, que era o amor de Deus pelas suas criaturas. Agora imaginamos o contraste de cultura, né? Da sociedade daquela época, que não conhecia a caridade, não conhecia o amor, era desconhecido, não se falava. E Jesus chega então para falar de amor, como ele entendeu o amor, como ele veio nos ensinar. Então, com a vinda de Jesus, nova época surge para a humanidade, surge para o mundo. E Jesus, então, ele veio falar de coisas que aquelas pessoas não conheciam. Amor, caridade, perdão, aquelas pessoas não conheciam. E vejam que ele não se limita apenas a ensinar o bem, apenas a estudar o bem, a ensinar o bem. Ele desce ao convívio da multidão e ele vivencia o bem, aí curando aqueles enfermos, consolando aqueles aflitos, levantando os caídos. Não se limitou apenas à palavra, mas ele foi, ele se envolveu. Então, multidões de pessoas fragilizadas, sofridas, ouviam-lhes a voz, aquela voz que ressoa como um hino de amor, é um cântico. Imagina para aqueles corações tão amargurados. Então chega como um cântico de alegria. E Jesus fala em Pai Nosso para aquelas pessoas. Então, restaurando a dignidade das pessoas. Somos irmãos. Pai Nosso. Para aquelas pessoas sofridas, olha o significado disso. Somos todos iguais, somos filhos de um mesmo Pai. E o que isso representou para aquelas pessoas sofridas da época. Então ele fala de justiça, de amor, de perdão, e é um novo cenário que surge. Uma revolução, como tem muitos que colocam. Sim, é uma revolução, mas uma revolução no coração do homem, no coração das criaturas que sofriam barbaramente. Porque aquelas criaturas que sofriam passaram a ver o sofrimento agora sem revolta, porque eles tinham a certeza da existência do amor de Deus, tinham a certeza que acima deles havia mais alguém. Então Jesus começa a ensinar a caridade e o amor ao próximo, marcando para sempre uma nova era para a humanidade dele. E tão importante isso que a gente vê a história dividida, não é? Antes de Cristo e depois de Cristo. A gente lê e vê. Então veja a importância da vinda de Jesus, a importância dos seus ensinamentos para aquela época e para nós hoje. Então toda a trajetória de Jesus foi gestos inconfundíveis de amor. Toda a trajetória. E aqui nós trouxemos alguns exemplos para a gente poder, assim, fundamentar o que a gente está dizendo. E a gente encontrou lá em Lucas 19:5, ele relata que Zaqueu era um publicano, cobrador de impostos, né? Não era bem quisto pela sociedade, pelo próprio trabalho que ele fazia, né? Batia nas portas de dar seu dinheiro, então ele não era bem quisto pela sociedade. A família não aceitava muito. Mas Zaqueu era um homem rico, um homem bem sucedido, e era um homem de bem. Ninguém sabia que ele era um homem de bem. Ele era chefe dos publicanos e ele tratava bem seus empregados. Ele fazia com que ele sentisse que faria para os outros o que gostaria que fizessem para ele. Então ele era um homem assim. Mas as pessoas não conheciam. Cobrador de impostos e pronto, publicano que já estava pronto. Então, Zaqueu tinha muita vontade de ver Jesus. E ele soube que Jesus ia passar. Então, Zaqueu era um homem baixinho, né, pequeno. Aí ele subiu numa árvore para que pudesse ver Jesus. E só ele não imaginava que Jesus, sem ver ele naquela árvore, Jesus se dirige a ele. Zaqueu, desça já daí, que esta noite eu vou pernoitar na sua casa, que ainda hoje eu vou estar na sua casa. Então, veja que foi tão grande esse impacto, né? Esse amor que se irradiava na casa de Zaqueu, quando Jesus estava lá, esse amor tão grande,
que ficou tão impactado que Zaqueu, em todas as suas vidas, Zaqueu se dedicou ao Cristo. Todas as outras vidas que vieram, todas as suas reencarnações que vieram, Zaqueu se dedicou ao trabalho do Cristo. E o convite de Zaqueu, que Jesus fez ao Zaqueu, o convite, fica o mesmo convite para nós, para cada um de nós, que possamos abrir os nossos corações para receber Jesus. Como todos os ensinamentos de Jesus têm um significado e têm um sentido, aquele desça do seu orgulho, desça da sua vaidade e abra seu coração e receba Jesus. Então, quando a gente fala das histórias e contas, essas que estão narradas nos evangelhos, a gente traz para o plano pessoal, para a gente aplicar no nosso dia a dia. Então, hoje o convite que foi feito a Zaqueu é o mesmo que é feito para nós hoje. Que a gente possa abrir o coração e possa receber Jesus. Jesus, ele trazia um amor capaz de mudar vidas para sempre. É o caso lá no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, e aí o autor relata que Madalena de Magdala, mulher rica, muito admirada, entregue aos prazeres com os patrícios romanos, foi tomada de profunda admiração quando viu Cristo, pois aquele espírito estava carente daquele amor que Jesus falava. E ela então dizia: que amor é esse que ele ensina a esses pescadores, tão simples? Que amor é esse? Ela se tornou uma discípula mais dedicada a Jesus. E quando Jesus foi crucificado, Madalena então, ela vai lá para o Vale dos Leprosos, cuidar as crianças e ensinar o amor que ela havia aprendido com Cristo. Então vejam, seu trabalho de autoaprimoramento, através do amor ao próximo que ela dedicou, sua bela passagem para o mundo espiritual, sendo recebida por Jesus Cristo, foi como aquela que conseguiu vencer a si mesmo e conseguiu muito amar. Foi o que Cristo lhe recomendou: ame muito, que Jesus havia recomendado a ela. Então são só exemplos que a gente está vendo. Jesus traz um amor capaz de mudar as visões, até as visões mais arraigadas, até aquelas visões mais convictas que a gente tem. Aquele amor que Jesus traz é capaz de mudar. Paulo ficou cego quando Jesus lhe apareceu na estrada de Damasco. Paulo todo, era Saulo nessa época, né? Ele todo poderoso, que entraria na cidade no seu belo cavalo, que seria aplaudido porque ele iria fazer a missão dele, prender os judeus, inclusive Ananias, que pregava o evangelho, né, de Cristo. Ele entra agora na cidade cego, tateando nos muros, mas muito feliz, porque a última coisa que ele vira foi Jesus lhe falando: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Que me persegues? Então ele estava feliz. Na verdade, então, ele recuperou a visão logo em seguida com o próprio Ananias, né? Que recuperou a visão, mas nunca mais a visão dele foi a mesma. Nunca mais a sua visão foi equivocada, porque ele dilatou a sua visão espiritual. Então, na verdade, quando Cristo surge em nossas vidas, não importa o que tenha sido a nossa vida até então, né? Ele sempre vai nos impactar para sempre. E nós vamos estar querendo ficar com Jesus independente do que esteja nos acontecendo. A gente vai querer estar com Ele a despeito de todas as dificuldades. A gente vai querer estar do lado de Cristo. Então agora sim, é Paulo que se dirige a Jesus. Segundo Marcos, está lá no capítulo 5. Senhor, Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que espera de mim? Então, de perseguidor dos cristãos, ele passa então a ser o divulgador da doutrina espírita, trabalhador. Então, que nós possamos ter a humildade dos nossos corações para perceber o que Deus quer de nós.
e que possamos fazer a mesma pergunta que Paulo. E nós com certeza vamos ter a resposta. Pratique a caridade. Pratique a lei do amor. Será essa a resposta, com certeza, que a gente vai obter. Então, Jesus, o maior exemplo de amor que conhecemos na Terra, quando se acercava, então, das pessoas, era irresistível o amor, a irradiação que dele saía. Porque sendo perfeito em amor, sendo perfeito em luz, ele sensibilizava todas as fibras que o ser trazia. E isso ficava ressonando dentro das pessoas, esse contato com Jesus. Então, a proposta de amor de Jesus foi tão grandiosa que hoje, que naquela época, nós, não conseguimos entender. E encarnados que estamos hoje, ainda não conseguimos aceitar a proposta de amor que Jesus veio nos fazer. E hoje a proposta, então, ela continua ressonando dentro de nós, até que a gente consiga entender que o que Cristo quer de nós é uma nova vida. Chega de sofrimento na terra, chega de dor em nossas vidas. Ele quer para nós uma nova vida. Então Jesus quer que mudamos toda a vida em torno de nós e mostrou o amor como caminho. O amor como solução de todos os problemas, o amor como solução para as carências humanas. Então ele mostrou o caminho para essa nova vida que ele nos convida. A lei de amor foi muito bem exemplificada e vivenciada por Jesus em toda a trajetória que ele fez na Terra. Então a gente reconhece esses atos de amor de Jesus, por exemplo, quando a lei mosaica mandava apedrejar a mulher